Torre de Babel. É o nome que a gente dá para esse oligopólio industrial, em ordem científica, por empresas e mercados. As empresas desse cartel mundial classificam-se, ora, nacional, que produz e vende produtos em seu país; internacional, que é nacional que também os vende no exterior; multinacional, que compreende a internacional e que, retendo o controle acionário do seu país, transfere para outras nações investimentos e tecnologias. A transnacional é as anteriores, controladas e dirigidas por acionistas de diversas nacionalidades. E a supranacional, que também é mencionada legalmente, desnacionalizada, que se incorpora ou ao amparo e controle jurídico de cada órgão internacional, como a ONU, a OEA e etc. E a mundial, que não aparece, que surgirá após a entronização do monarca universal, a besta, o anticristo, que é onde ele está agora escondido lá, tá? Acima da ONU, ninguém vê. Os mercados estão constituídos por eles, além das empresas, associações ou mercados multinacionais compostos em países para reduzir barreiras tarifárias e comerciais; mercados comuns, em que acordos estabelecem o fluxo de capital e trabalho; uniões políticas, formadas por comunidades de nações que abolem o obstáculo econômico e político; e a sinarquia, a antítese da anarquia, que é o governo capitaneado inicialmente pelas sociedades secretas, as quais preparam o golpe do Estado Mundial, cujo objetivo é o de empossar o déspota do planeta. O movimento sinárquico surge em 1922, uma organização hierárquica da sociedade racional, governada por sábios que determinam os objetivos preciosos e permanentes. Aqui constitui o governo mundial, exercida por várias pessoas ou grupos concomitantes, infiltrados em meios econômicos, administrativos, tecnocráticos, forças armadas, religiosos, humanistas, centros de decisão ostensiva, conspirações, sabotagens, extermínios. Eles são capazes de fazer tudo, dentro do mercado e dentro também das empresas. O monopólio compreende o domínio do complexo do mercado por uma só empresa. Esta empresa fixa e manipula os preços dos produtos, determina o território marcado do consumidor e fornecedor, que cabe a cada um dos seus integrantes. A fusão empresarial como base em favorecimentos fiscais, acordos de preços sem características jurídicas, tá? Vai aparecer na tela para vocês uma pirâmide que eu fiz com as orientações científicas como foram colocadas. A ONU no topo como cortina para esconder o poder oculto. Abaixo dela, a classe dominante, feita de entidades comuns, concílios, comitês administrativos, como CFR, Clube Bilderberg, Comissão Trilateral, Clube de Roma, que ali dentro dessa salinha, onde é feita a discussão do plano político-econômico mundial, onde é feita a fusão empresarial, tá? Quando eles chegam a essa conclusão, desce para a classe administrativa, a liberdade nominal, ou seja, os estados, os bancos, os economistas vão ficar na incumbência de fazer as convoluções de mercado, onde vão ser distribuídos, o processo trust, ou seja, a abertura comercial para aqueles que vão, na verdade, ter os benefícios jurídicos, políticos, privilégios, inclusive privilégios de falar quando o dólar vai aumentar para investir, quando ele vai abaixar para vender. Tudo isso é controlado pela classe administrativa para garantir uma coisa: quem tem a liberdade nominal tem que enriquecer. Quem tem a liberdade nominal precisa manter o nível desse poder, tá? Inclusive as privatizações, que é um dos esquemas que também são montados por eles para vender coisas públicas, coisas nossas, por preço de banana, para aqueles que vão tomar a frente, que são da classe administrativa e dominante, que eu vou colocar até matéria para vocês hoje aqui. Abaixo disso, quando os estados, os bancos, os economistas formam uma lista de liberdade nominal, essa lista de empresas é solta no mercado, num mercado mandado politicamente, diríamos assim, com preços taxados, sem concorrência, dentro de uma visão de cartel econômico,
e oligopólio, como pastor eu falei para vocês. E abaixo disso, estamos nós ali, veja você aí. Mercado comum, isolado desse mundo superior, um mundo sem benefícios, onde estão as pequenas empresas e médias empresas, dentro de um trabalho escravo. Por quê? Porque é tributada, tem juros abusivos, cumpre a mão de obra para enriquecer quem está em cima, a classe proletária. Tá? Coloquei aí embaixo para vocês também dessa pirâmide como é feito o círculo da negociação. O mercado comum só conversa com o Estado a nível de contribuições, mas interagem os Estados federativos, as entidades comuns e organizações internacionais, como também as classes administrativas, liberdade nominal. A interação só fica entre eles. Então o esquema é mais ou menos o seguinte: a classe proletária é a classe que paga tributo e que cumpre a lei. É a classe subjugada, que eles entendem como mão de obra. O dinheiro sai de nós, vai para o Estado. Do Estado, essa arrecadação é transferida para órgãos internacionais. Tá? E ali, esse dinheiro todo, é trabalhado, nesse aspecto que estamos tratando, por uma fusão empresarial, ou seja, esses investimentos vão ser colocados em cada empresa, em cada negócio que está dentro da lista nominal. Ali é feita a interatividade econômica e de investimento entre eles, que nós pagamos, que nós somos a mão de obra. Deixa eu dar uma visão clara para vocês aqui. Eu falei para vocês, enquanto nós queremos sobreviver e o pão de cada dia, e lutamos para isso, quem está lá em cima luta para manter a dinastia e o poder e cumprir a agenda que é trazer o déspota. Enquanto a gente pega a fila para requerer um direito que é nosso, eles têm um direito. Então o esquema financeiro dessa pirâmide é mais ou menos o seguinte: quem é tributado somos nós, e quem paga impostos somos nós, eles não. Isso é ficção. O dinheiro sai daqui, entra nos estados, as federações arrecadam, e grande parte desse dinheiro que vocês ficam ouvindo aí, milhões, bilhões, trilhões, até muitas vezes roubados, isso está canalizado para ser gerenciado, tá? Por entidades internacionais. Talvez você não esteja aceitando o que eu estou te falando aqui, mas eu vou te dar um exemplo. Quem paga a conta da ONU? Quem paga a conta da ONU? Quem formou aquela estrutura que eu te falei lá atrás? Hã? Você tem que entender isso. A ONU tem independência econômica? Senhores, a ONU é um império construído do dinheiro que sai das nações. É um poder que nós não elegemos e que vive das nossas tributações. Até que ponto isso é justo? O Estado, nós só conversamos com o Estado, né? E não interagimos com as outras instituições ou os outros poderes. Até que ponto isso é justo? Porque os outros poderes não nos escutam. Que, aliás, nem o Supremo está querendo escutar, nem o Legislativo está querendo escutar mais o povo, porque foram feitos para não servir para nada mesmo, só para enganar, tá? Mas quando a República apaga a luz, o que entra no tema é isso aqui: quais são as empresas, quem está na lista, quem vai receber os benefícios, quem vão receber os avisos do favorecimento, as orientações de investimento, etc, etc, etc. Tudo funciona assim. É aquilo que eu disse para você: na medida em que você se inteira nesse assunto, gera-se dentro de você um sentimento de fracasso, de extremo fracasso por causa disso. Eu vou dar um exemplo para vocês de privatização, de como que é feito a transferência da riqueza pública para a mão deles, tá? Por exemplo, tirar fortunas do povo e jogar de graça na iniciativa privada. Em 1991, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, mais o BNDES,
torrou a companhia siderúrgica do Nordeste, a Consinor, por 14 milhões de dólares, na qual investiu em 1976 mais de 100 milhões de dólares, sem mais requerer dividendos, Isso quer dizer que o governo brasileiro lesou o povo com mais de 84 milhões de dólares, entregando a um oligopolista da siderúrgica, tá? Vocês têm noção. Em 1944, 200 empresários, dentre os quais se encontrava um comprador já indicado em especial dessa usina, ameaçou deputados e senadores com as seguintes palavras: ou vocês continuam a revisão constitucional que queremos, ou não terão mais dinheiro para a vossa campanha eleitoral. Foi vendido para quem eles queriam que comprasse, com um número bem menor daquilo que valia. Nós pagamos, e isso é repassado para eles mais barato. É assim que eles vão se apoderando das riquezas do povo para o Estado, do Estado para eles. Como a ONU é hoje praticamente proprietária de toda a riqueza natural desse mundo, que é ela quem gerencia, quem dá essa autoridade para ela? Eu, você? Outro exemplo, em 1993, a Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CEE, empresa pública do Rio Grande do Sul, comprava energia por 50,3 dólares megawatts e foi vendida por 15,80 dólares para industrialistas privilegiados, com prejuízo unitário de 34,23 dólares. O cidadão rio-grandense, o verdadeiro dono da CEE, pagava 53 dólares. A margem do lucro bruto dessa empresa, somente a folha de pagamento já consumia 44% da receita mensal. Assim fica fácil ficar rico. O Banco Central, concedendo empréstimo aos bancos, a taxa média anual de juros a 11,42%, no mesmo período em que a Caixa Econômica Federal emprestava dinheiro a pessoas físicas, a taxa de 71,55%. Eu e você paga isso. Eles não. 11,42%. Isso quer dizer que o povo brasileiro empresta compulsoriamente seu dinheiro aos donos do banco e paga aos bancos do governo 6,3 vezes mais quando precisa dele. Se buscar no dinheiro do banco particular, o multiplicador aumenta isso ainda mais. O milagre demoníaco de roubar o capital do povo para emprestá-lo como usura é revoltante. O jornal inglês Financial Times publicou matéria afirmando que o grupo AES teria feito conluio com o Enron, outra empresa norte-americana, e manipulado o leilão da privatização da Eletropaulo. Que se especula que Jorge Soros esteja metido nessa bagaça. Vocês entendem como é feita a transmissão? É assim. É tudo esquematizado. Mas talvez o irmão esteja pensando na sua cabeça aí: pastor, eu prefiro ser o proletariado. Eu também. Quando Pedro foi perguntar ao Senhor: Senhor, nós temos que pagar tributo a César ou não? O Senhor disse: dai a César o que é de César. Dá para eles. Deixa eles se matarem por isso, ou acreditarem que vão ter isso, porque nós não somos daqui. A nossa luta é outra. É o que eu estou dizendo a vocês: paga o tributo. Paga o tributo. Como o senhor vê que é uma pessoa que não paga o tributo? Porque hoje em dia muitas empresas não conseguem sobreviver se pagar tudo. Muitas sonegam. Vocês entendem? É outra canalização do dinheiro. Não consegue viver. E alguns chegam para pastores e falam: eu não consigo pagar. O que o senhor acha? Ah, Deus, roubar de ladrão tem perdão. Como eu vejo. Não pagar tributo lesa a fé. Então, se você entender que ser honesto você vai perder, e vai deixar de ser honesto porque você vai perder para os outros, você deixa de ser cristão. Para mim, você está ganhando ser honesto. E Deus vai te dar uma estratégia. O que você não pode é entrar no esquema. Porque, senhores, esse esquema aqui é sujo, é imundo. Agora, entrando na questão do cenário cínico de que os Estados Unidos esteja se enfraquecendo economicamente, tá? Tudo isso, diz ele aqui no livro, a personificação e o fortalecimento das corporações transnacionais.
É por esse motivo que os Estados Unidos vai falir. E o dólar tende a morrer para entregar o poder. Um cenário cínico. O fim do Império Americano surge de uma capacidade do mercado e do consumo e de um determinismo econômico e tecnológico. E nós vamos tratar logo isso daí. A hegemonia dos Estados Unidos político, militar e tecnológico é financiada pela elite global, do qual lutaram por sua independência e reconstrução política sobre as outras nações, um laboratório de ordem mundial. Uma força instruída a exercer o totalitarismo consciente do progresso sobre o poder econômico, militar, político-moral, com um longo braço de corporações que o capitalismo americano e demais nações ajudou a formar com excessos e abusos de lobbies de empresas, sanções de trabalho legislativo, favorecimento de interesses particulares na legislação, disseminando fortunas cada vez maiores no apogeu da Revolução Industrial, aumentando o impacto da lei sobre as oportunidades corporativas. Tá? Agora, com a falta da liderança econômica e o enfraquecimento relativo dos Estados Unidos, a estratégia é gerar novos parceiros, ONU e corporações, na liderança política, econômica, corporativa e transnacional. A exemplo, um governo tecnológico. As razões que parecem ser legítimas para a ONU assumir esta gestão no lugar dos Estados Unidos, segundo Al Gore, impera no predomínio da riqueza sobre a razão, na tomada disfuncional de decisões humanas, no hiperpartidarismo e facções de partidos estabelecidos, é o caos. Na crise das dívidas, vamos ferrar com a vida de todo mundo, né? Desigualdades ideológicas, entendeu? O que está acontecendo com os Estados Unidos agora? Crise financeira afetada, o consenso em Washington, né? De queda de confiança na liderança econômica, sinais de perigo de destabilização mundial. Vamos fazer todo mundo sentir isso. Gastos militares imensos, a China em ascensão, todo mundo acreditando que ela vai chegar lá no poder, né? Vamos fazer todo mundo acreditar isso, que o problema é a China ou o Partido Comunista. A mudança dos sistemas políticos para o mercado, superando toda a democracia, coisa que já acontece também. Mudança dos estados para agentes privados, com o aumento do poder das multinacionais, ONGs, tecnologias transnacionais, fundamentalismo de mercado e também de religião. Ou seja, quando o Estado não pode mais, a ONU chega. Um exemplo, a verdadeira vingança da bandeira vermelha, o marxismo, o comunismo, o nazismo e o netichismo como ideologias do capitalismo liberal. Bom, o que é isso aqui, pastor? Afirmações sem base, que serviram de caracteres para a hegemonia mundial ser construída da forma como estamos explicando aqui. Todas essas ideologias colaboram para o capitalismo liberal. A ideologia do capitalismo estatal, tá? Ou melhor dizendo, a megera do capitalismo liberal que pariu a bruxa do capitalismo do Estado. Tá? O que é isso aqui, pastor? Uma matéria, exemplo, um vale construído pelo nazismo. Uma matéria da super interessante que mostrou longeva das corporações que foram criadas com base em fraudes, construindo riquezas com o nazismo para sustentar essa dinastia da qual forma a pirâmide econômica do poder elitizado que nós estamos tratando aqui. Aliados ocultos de Hitler. Para vocês que têm a concepção de que a Segunda Guerra Mundial foi ruim para todos, estão errados. Porque aquilo que Hitler fez, até mesmo a Segunda Guerra Mundial, favoreceu grandes corporações, da qual nós entendemos que estão no topo dessa pirâmide que tratamos já nesse DVD. Grandes corporações alemãs e americanas patrocinaram o nazismo e enviaram funcionários judeus ao campo de concentração, venderam tecnologia que tornou o Holocausto possível para continuarem ricas. Tudo em nome de uma ideologia, o lucro. Segundo a matéria interessante de Cláudia de Castro Lima, de 2014. Por exemplo, a IG Farben, companhia química, um cartel formado pela BASF, ou Bayer, e outras empresas químicas e farmacêuticas, eram uma das doadoras da campanha de Hitler ao poder. 400 marcos de doação, o que seria 15 milhões de dólares para ele na época. E por existir o plano estratégico para mudar a linha de produção em caso de conflito iminente, fornecendo um combustível sintético derivado de carvão que garantiu o negócio de Hitler até 1944. Tá? Alguns
executivos foram condenados à morte por esse genocídio em massa pelo tribunal de Nuremberg. Mas em compensação a empresa continua até hoje, tá? A IBM, por exemplo, está citada também, empresa de tecnologia, que ajudou Hitler na tecnologia dos cartões perfurados, que podia capturar qualquer tipo de informação, que fez acelerar 6 fases dos 12 anos de Holocausto: identificar, excluir, confiscar, deportar e exterminar, tá? Que rendeu a ela uma subsidiária de 200 milhões de dólares. E também foi acusada, tá, em coordenar o sistema de trens que levava prisioneiros para o campo de concentração. A IBM, que até a dia de hoje está muito bem, graças ao diabo, né? Para vocês verem como é que é o braço corporativo disso. É assustador. A Coca-Cola teve a ideia de fabricar o refrigerante, a Fanta e a Fanta Uva, com o subsídio do nazismo. Como usou mãos escravas, especialmente nesses últimos anos de guerra. A Nestlé, que obteve lucros monumentais em contratos alemães e mais uma vez escravos trabalharam em suas linhas de produção. A Oetker, que teve envolvimento com o nazismo e se filiou a partidos, também usou mão de obra escrava, tudo por vontade própria. Montadoras como BMW, Mercedes, GM, Opel, Volkswagen, Ford, em outras, todas estavam envolvidas com filiações nazistas, uso de mão escrava e linha de produção. O nazismo é capitalismo liberal. Chanel Hugo Boss também revolucionaram a moda com o nazismo, tá? Trabalhava para o serviço de inteligência alemã e a notícia foi revelada: a guerra secreta do Coco Chanel. Em 2011, Hugo Boss fabricou para os soldados nazistas uniformes e o seu fundador era membro do partido nazista. A colaboração é o pacto dos estudos do cinema americano de Hollywood com Hitler. Nos anos 30, Paramount, Columbia, Fox, Warner, MGM, entre outros, determinaram a demissão dos funcionários judeus e programaram o regime nazista no mercado alemão e foram beneficiados com lucros astronômicos com outros. Tá? Em matéria do Eduardo Guimarães, blog Cidadania, diz ele aqui: o nazismo não de esquerda e nem de direita, foi realmente de extrema direita, simplesmente uniu-se ao capitalismo. Há empresários americanos, empresários europeus, que os comunistas e socialistas uniram-se também para impelir, inclusive, o governo de Hitler. Ou seja, vocês batem aí e a gente assopra aqui. Vocês mordem aí, a gente assopra aqui. Faz a guerrinha para todo mundo acreditar que isso existe. Folha de São Paulo, de 1933, 1º de fevereiro, quarta-feira, foi essa matéria aí, tá? Outra aqui na Folha de São Paulo também, quarta-feira, essa aqui. Folha de São Paulo, quarta-feira, 1º de fevereiro de 1933, sai aí, vai aparecer para vocês na tela. O novo governo alemão, comunistas e socialistas, pretende unir-se para preparar uma campanha contra o governo Hitler. Esquerda contra esquerda. Outro na UOL: nazismo é um movimento de esquerda, dizem aqui. Não. Outra folha também, outra matéria também na Folha de São Paulo, que vai aparecer aí: o novo governo alemão, comunistas e socialistas pretendem se unir e preparar uma campanha contra o governo Hitler. Numa outra folhinha, para provar para vocês como isso era visto antigamente, hoje já não é mais, certo? O que importa é isso, pastor? Aquilo que a gente vem defendendo desde o início: a quebra do conceito político no que diz respeito à hegemonia mundial ou geopolítica mundial, porque todos trabalham por uma mesma causa. Senhores, essas empresas que financiaram o comunismo e o nazismo só pagaram uma importância insignificante de multa, tá? São genocidas. E essas empresas continuaram. IBM mesmo está sendo citada em todo esse DVD.